E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Esquilo, gente, e hoje eu estou aqui para comentar, obviamente, as partidas da Sul-Americana, as semifinais e as semifinais da Libertadores. Finalmente tudo definido, né? Lembrando que a Sul-Americana aconteceu antes e a Libertadores finalmente acabou ontem. Então eu vou comentar tudo isso e vamos pro vídeo. Só uma coisa, eu só queria fazer um adendo. Eu estava pensando em fazer um baita de um vídeo falando sobre Champions e Libertadores, só que aí eu reparei que seria um vídeo ridiculamente absurdo. Eu acho que passaria até dos 20 minutos e eu acho que seria até um pouco complicado de comentar tudo. Então eu decidi só fazer, só para essa sexta-feira, só falar sobre as Libertadores, Porque se fosse falar de todas as partidas da Champions, meu Deus do céu, ia ser uma loucura. Inclusive o que teve gol, teve bastante gol. Mas, eu só queria focar que a gente tá quase chegando ao fim do campeonato da Libertadores e da Sul-Americana. Então eu falei, vamos só focar e falar dessas 4 partidas. Então, vamos nessa. Bem, como eu já falei, vamos falar da Sul-Americana. Eu já vou eliminar uma das partidas que terminou 0 a 0, Que foi LDU contra Defensa e Justiça, Lembrando que o jogo da ida terminou 3 a 0, para a LDU, que tivemos até 2 gols do Paulo Guerreiro. E já nesse jogo de volta, já era uma situação muito complicada para a Defesa e Justiça, A LDU só segurou o resultado e manteve assim, um placar de 0 a 0 e passando para uma final. E vai enfrentar o Fortaleza. Sim, o Fortaleza que venceu o Corinthians na terça-feira. Lembrando que foi praticamente uma virada, digamos assim. Bem, lembrando que o primeiro jogo terminou 1 a 1 na Arena Corinthians. Terminou 2 a 2, meus amigos. 2 a 2 não. Terminou 2 a 0 pro Fortaleza, que tivemos gol do Iago Pikachu, Lembrando que o Marinho tinha se machucado no jogo anterior. Ele entrou agora como titular, fez um dos gols importantes. E aí tivemos gol do Tinga aos 55. Praticamente os 2 gols aconteceram no segundo tempo. Lembrando que teve uma cena muito engraçada, Que o Corinthians já está, assim, você imagina que o Corinthians já estava muito perdido, o time. Imagina então, já no começo do jogo, quando tocou o hino nacional e ninguém sabia para que lado tinha que se posicionar para ouvir, velho? Nossa senhora, porque foi um negócio horroroso. E aí demonstrou que totalmente o time estava muito perdido, em campo, só não foi goleada pro Fortaleza porque o Cássio fez várias defesas importantes, Mas de qualquer maneira, não adiantou muita coisa e o Fortaleza está numa final de uma Sul-Americana. Quem diria que estão numa final de um campeonato internacional, hein? Caraca, olha o Fortaleza, hein, meus amigos? Olha o Fortaleza. Mas beleza, vamos então agora para a Libertadores, Como posso falar? Vai ter final Brasil e Argentina no Maracanã, Bem, eu vou começar falando sobre o jogo do Internacional e Fluminense, Aconteceu na quarta-feira. O jogo aconteceu lá no Beira-Rio e o Fluminense conseguiu passar de virada de maneira heróica, praticamente nos 80 minutos até os 90. Eles fizeram uma virada extraordinária, O jogo começou, aos 10 minutos com o gol do Gabriel Mercado. Lembrando que no primeiro jogo ele fez um gol, só que estava impedido, e agora ninguém conseguiu parar ele. Depois de uma cobrança de escanteio, ele cabeceou bonito e ganhou do Fábio, que na verdade, se a gente for ver o Fábio, ele tropeçou no lance e foi engraçado. e um zagueiro tentou até tirar de cabeça, só que não conseguiu, e o Mercado abriu o placar pro Internacional, O jogo tava indo pra lá e pra cá. O Internacional perdeu um monte de gol. Na verdade não é o Internacional, tem que levar na conta do Valência. Infelizmente o Valência, que estava sendo até herói, das classificações pro Internacional na Libertadores, mas nessa partida ele virou literalmente o vilão, porque ele teve 3 chances claras de marcar o gol, perdeu todas elas e praticamente, no finalzinho do jogo o Fluminense não perdoou e conseguiu fazer a virada. Primeiro começou com o John Kennedy, que tá jogando uma bola, tá jogando um bolão de bola absurdo pelo Fluminense,
e depois ele só serviu o cano, exatamente o cano, para fazer a virada e classificar o Fluminense para mais uma final, segunda final na história do Fluminense, em toda vez na história da Libertadores, de ter chance de se finalmente ganhar o título em casa. Olha só, hein? Com certeza, eu acho que muita gente vai apoiar, né, o Fluminense a tentar ganhar, né, porque afinal de contas, se o argentino ganhar, que eu vou comentar agora, que é o Boca Juniors, que o Boca Juniors venceu o Palmeiras ontem nas penalidades. Como eu já tinha falado, o Boca estava querendo muito levar essa disputa para os pênaltis e conseguiram, né? Mas foi um pouco louco, né? Porque o Cavani abriu o placar, é isso mesmo, o Cavani conseguiu finalmente fazer o gol aqui na Libertadores. Lembrando que no último jogo contra o Palmeiras ele tentou de tudo, não conseguiu, mas aqui finalmente ele fez o gol depois de um passe do Merentiel, esse palmeirense. E aí ele abriu o placar. No segundo tempo, o Palmeiras que estava criando bastante chances, só que o nosso Romero, que vou comentar mais tarde, ele estava num dia inesperado, pegando tudo. Ele tomou, eu acho que eu posso dizer, um frango, né? Porque o Piquerez, depois de uma cobrança de escanteio que a zaga tirou, ele chutou quase no meio da rua de esquerda e fez o gol de empate sensacional. Lembrando que o Palmeiras teve chance até de fazer o segundo gol, só que inacreditavelmente o Romero estava, como eu já falei, num dia esperado, pegando pra caramba. E aí aconteceu o inevitável. Foi pro pênalti, muita gente estava confiando no Romero, né? Porque ele estava num aproveitamento de mais de 50% de pênaltis salvos. Ele parece que ele bateu mesmo a responsabilidade, fez o silêncio para a torcida do Palmeiras e pegou os primeiros 2 pênaltis contra o Palmeiras, né? Pegou do Veiga e do Gustavo Gomes, né? E cara, lembrando que o Boca Juniors que começou batendo pênalti com o Cavani e ele perdeu. Só que aí depois disso o Boca acertou todos, né? O Palmeiras também acertou todos, só que aí, como já tinha uma vantagem de, né, um pênalti a mais, né? O Boca conseguiu se classificar e está lá, né? Finalmente voltando para a final. Lembrando que a última vez que o Boca foi para a final enfrentou o River, que aconteceu lá no Santiago Bernabéu, que foi muita loucura, né? Eles perderam e vamos ver se o Boca consegue ganhar, né, a Libertadores, que faz muito tempo que não ganha. Muito tempo mesmo. A última vez que eles ganharam tinha até o Riquelme, né? Lembrando que o Riquelme agora é presidente da equipe. E vamos ver se o Boca vai para pro 7º título de Libertadores. Vamos ver se os caras vão ter sorte ou não. Vai ser complicado porque vai ser no Brasil, no Maracanã. Com certeza a torcida inteira vai ficar apoiando o Fluminense para ganhar. E vamos ver como vai ser a loucura. Mas é isso, gente. Eu espero que tenham curtido aqui o vídeo. Foram partidas sensacionais aqui nessas semifinais de competições aqui da América Latina. E a gente só vai descobrir praticamente no começo de novembro e no finalzinho de outubro quem vai ser os campeões das respectivas Copas. Mas é isso, gente. Falou!